Olá! Hoje nós vamos trabalhar mostrando para vocês o momento de uma força. O que é o momento de uma força? Para a gente entender esta definição, nós vamos primeiro lembrar dois tipos clássicos de movimentos. O movimento dito de translação e o movimento dito de rotação. Como é que nós definimos um corpo em movimento de translação? O corpo está em movimento de translação quando todos os seus pontos saem do lugar. Isto é, se a gente imaginasse um retângulo no qual tem desenhada uma reta, marcamos os pontos A e B e notamos que esse retângulo inicialmente está na posição M, depois ocupa a posição M1, depois ocupa a posição M2. Observem. Nessa mudança de posições do retângulo, a posição que a reta apresentava continua a mesma. Então chama-se a isso o movimento de translação. O movimento de rotação pode ser mostrado também quando a gente pega esse retângulo, fixa este ponto, chamamos de ponto P, e rodamos o retângulo em torno do ponto P. Observe que agora esta reta está mudando de posição. Então, isto que conceitua o movimento de rotação, mostra para nós que a partir da posição M, fomos para a posição M3, para a posição M4, mais um ponto do corpo, ele não saiu do lugar. Evidentemente, quando se estuda o movimento real, observa-se a associação desses dois movimentos. Isto é, um movimento real acontece ao mesmo tempo com a translação e a rotação. Vamos imaginar, por exemplo, uma roda de um carro. Se se olha a roda de um carro, observa-se que ao mesmo tempo que ela sofre uma rotação, como o carro está se movimentando, ela também apresenta translação. Observe então que em um determinado instante existe um ponto fixo da roda, é o ponto em contato com o chão. Então, esse ponto que está instantaneamente em contato com o chão, nós chamamos o centro instantâneo de rotação. Então, vamos definir o que é o momento de uma força. Definimos o momento de uma força como sendo o produto da força pelo braço de alavanca. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que o braço de alavanca é uma distância entre um ponto considerado fixo e a direção que a força tem. Observe, o momento de uma força é o produto desta força por esta distância. Se isto é o braço de alavanca, implica obrigatoriamente que esse seja um ângulo reto. Se nós tivermos uma distância entre a força e o ponto fixo, isso não é o braço de alavanca. O braço de alavanca será sempre o produto dessa força pela distância d. Observe então que o momento ele é um vetor. Então, ele sendo um vetor, ele será obrigatoriamente perpendicular ao plano gerado pela direção da força e pelo braço de alavanca. Em termos práticos, o que costuma se fazer em termos de física é trabalhar com isso planificado. Em vez de pensar no momento de uma força como sendo esse vetor, nós imaginamos que a força produz no corpo uma rotação
quer seja no sentido horário, quer seja no sentido anti-horário. Para isso, usamos a regra da mão direita ou do parafuso. Observe que aqui o momento de uma força será então definido pelo módulo da força pelo braço de alavanca. Quando nós tivermos situações onde o braço de alavanca não está definido, mas quem está definido é a distância de um ponto do corpo até o ponto fixo, nós trabalhamos com a projeção dessa distância, de maneira que vamos cair em situações que representam o produto da força pelo braço de alavanca. Podemos citar vários exemplos reais. Por exemplo, uma chave inglesa rodando uma porca. Observe, nesse caso, nós fazemos a força num ponto o mais distante possível do centro de rotação da porca. Por quê? Quanto maior o braço de alavanca, menor será a força efetuada. Por quê? Porque o momento, isto é, a grandeza que representa a quantidade que vai fazer essa porca rodar, será sempre constante. Observe vários exemplos na vida prática. Os fabricantes de veículos geralmente entregam para os proprietários uma chave de roda em forma de L. Quem já usou uma chave de roda dessas deve ter notado a grande dificuldade para se fazer a rotação da porca. Mas os profissionais da área usam uma chave de roda que aparece como se fosse um X. O que acontece? Naquela chave de roda, observa-se que a força executada é muito menor. Por que isso? Vamos mostrar mais para frente para vocês numa atuação do binário, que é a aplicação do momento de uma força. Isto é a aplicação do produto da força pelo braço de alavanca. Observe, você, quando vai tirar um parafuso com uma chave de fendas, quanto maior seja a extremidade da chave de fenda que vai se encaixar na cabeça do parafuso, melhor. Se você tentar fazer a extirpação do parafuso com uma tesoura, você vai encontrar grande dificuldade. Então observe, o que você tem aí? Mais uma vez, é o conceito do momento de uma força aplicado a uma situação real. Como esses exemplos, nós temos muito mais. Se você vai para um laboratório, você vê uma balança, você vê a situação exemplificada aqui. A balança consta de um travessão, isto é, um corpo rígido que está aplicado a um ponto chamado cutelo. Nas suas extremidades, nós temos 2 pratos. Esses pratos vão produzir rotação dessa alavanca. O que nós estamos fazendo aí? Estamos fazendo o momento de uma força. Então, como você pode ver, essa situação é a situação mais fácil de ser observada em termos reais. Vamos então apresentar aqui as unidades que nós usamos para o momento de uma força. Vocês se lembram das aulas anteriores que trabalhamos em mecânica, basicamente, com os sistemas CGS, o MKS, que se confunde com SI, e o sistema MKGF-S. Então, no sistema CGS, a força é dina, o braço de alavanca, como é comprimento, é centímetro. A unidade CGS será dina por centímetro. No sistema MKS, a unidade de força é o newton, a unidade de comprimento é o metro. Então, teríamos, para a unidade de momento, newton vezes metro. No sistema técnico, ou sistema MKGF-S, a força é quilograma-força e o comprimento é metro. Então, será KGF vezes metro. Hoje, nós em física representamos assim. Anteriormente, era comum inverter a posição dessas duas unidades. Então, há alguns anos atrás, foi apresentada uma propaganda de uma caminhonete, então
o locutor dizia que o torque era de 30 metros quilogramas força. Por que nós fazemos isso? Porque, como você deve ter notado, o trabalho e o momento de uma força são de expressões fisicamente bastante parecidas. Em ambos os casos, o que nós temos é o produto da força por uma distância, com uma diferença básica. O trabalho é uma grandeza escalar. O momento de uma força é uma grandeza vetorial. Então, para se não confundir as duas unidades, costuma-se inverter a posição da segunda. Mas, pela própria nomenclatura atual, o momento de uma força está sendo definido sempre dessa forma. Vamos então apresentar agora duas situações clássicas em alavancas. Primeira situação, a alavanca com forças nas extremidades atuando no mesmo sentido. Observem, a alavanca de comprimento L apresenta na extremidade A uma força F1, na extremidade B uma força F2. Nessa situação, sabemos que a resultante vai estar obrigatoriamente para baixo. Como é que nós podemos determinar aonde está aplicada essa resultante? Isto é, qual é o ponto de aplicação da resultante? Como é que nós fazemos isso? Vamos transferir a força F1 para a extremidade B e a força F2 para a extremidade A, invertendo o sentido de apenas uma delas. Então, observem, como a resultante vale a soma das forças, o módulo de R vale o módulo das duas forças. Então, como determinar o ponto de aplicação da resultante?